ao nosso segundo dia de aula dessa semana, o nosso último dia juntos. Hoje é dia 18 de agosto de 2020 e vamos começar fazendo a nossa oração. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Vamos lá. A gente vai começar a nossa primeira aula de hoje, livro de português, página 82 até a página 85. E o que a gente vai estudar hoje? O número do substantivo. Mas para isso, primeiro a gente tem que saber o que é substantivo. A gente já viu umas aulas atrás, mas a gente vai reforçar. Substantivo é tudo que dá nome, a palavra que vai dar nome. Quando eu chamo isso de estante, o nome estante é um substantivo, eu estou nomeando isso aqui, certo? E quando eu digo que isso é uma lata, eu estou dizendo que o nome dela é lata. Então eu dei um nome para esse objeto, dei um nome para esse, então a gente sabe, o nome disso é livro. Então, a gente sabe que isso é um livro porque o nome que a gente deu é um substantivo. Mas o que a gente vai estudar hoje é o número do substantivo. E o que é isso? Por exemplo, aqui eu tenho uma lata, certo? É uma lata só. Mas aqui eu tenho as latas. Eu tenho a lata e as latas. Então, o número do substantivo, ele vai relacionar com o quê? Singular, que é voltado a um só, e plural, que é mais de um, certo? Mas a gente vai ir vendo aí ao longo do assunto. Então, o número do substantivo vai ser voltado para singular e para o plural, certo? Vamos lá. Além de sofrerem variação de gênero, que a gente já viu, que é feminino e masculino, os substantivos também podem variar em número, ou seja, eles podem se referir a uma quantidade única, que é o singular, ou vários elementos, que é o plural. Em geral, para levarmos um substantivo para o plural, acrescentamos o S no final da palavra, que foi o que a gente fez com lata. Lata, latas. A gente só fez acrescentar a letra S no final. Aí tem exemplo. Livro, livros. Vaso, vasos. Então, a gente saiu de uma coisa só para várias, somente colocando a letra S no final. No entanto, nem todo substantivo aceita apenas o acréscimo da letra S. Veja as regras a seguir. Para formar o plural dos substantivos terminados em R, S e Z, acrescenta-se um S, acrescenta-se a terminação ES. Exemplo, a palavra amor terminou com R. Então, como é que a gente vai colocar um plural? A gente não pode colocar a letra S, tá errado. Então, como é que a gente vai fazer o plural da palavra amor? Vai passar a ser amores. Colocou a terminação ES. É a mesma coisa que vai acontecer nas palavras que terminam em S e palavras que terminam com Z, certo? Então, quando tiver a terminação, vocês sabem. Terminou em R, S ou Z, a gente coloca o ES. Continuando. Os substantivos terminados em M formam plural trocando o M por NS. A palavra, a gente tem exemplo aí. Álbum passou a ser álbuns e jovem passou a ser jovens. Por exemplo, também a palavra homem. A palavra homem terminou com a letra M. Então, como é que vai acontecer o plural? A gente vai chegar aqui e vai colocar homens. Porque a gente vai trocar o M pelo NS. Então, a gente vai fazer a substituição. Tirar o M e coloca o NS. Continuando. Nos substantivos terminados em AL, EL, OL ou UL, troca-se o L por IS. Por exemplo, quintal, cachecol, anel e azul. Vamos lá, a palavra quintal. Palavra quintal termina com a L. Como é que vai ser o plural? Vai ser quintais. A gente tirou o L e colocou o IS. Então, toda vez que terminar com AL, EL, OL e UL, a gente coloca o IS. Vamos aqui para esse lado agora.
Os substantivos terminados em IL formam dois plurais. Quando terminar com IL, como é que vai acontecer? Vamos lá. A palavra funil. Se for uma palavra oxítona, bora lá lembrar o que é oxítona. Oxítona é em relação à sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Então, a oxítona é a última sílaba. Toda sílaba mais forte que for a última, ela é oxítona. Então, as palavras que terminam em IL e são oxítonas, como é que vai acontecer o plural? Funil passa a ser funis. A gente tira o L e coloca o IS. Mas se as palavras forem paroxítonas, que o que são paroxítonas? São as segundas de trás para frente. A gente tem aqui de exemplo a palavra útil. A palavra útil, a sílaba mais forte é essa aqui, o U. Então a gente tem uma, duas, paroxítona. Como é que a gente vai fazer o plural de útil? A gente vai fazer úteis. Ela perdeu o acento? Perdeu não. Úteis. A gente vai trocar o IL por IES, certo? Bora lá. Substantivos que terminam em ão podem formar plural com ãos, ães e ões. Exemplo, irmão passa a ser irmãos, capitão passa a ser capitães e confissão passa a ser confissões. Os substantivos paroxítonos terminados em S ou X têm uma única forma para o singular e para o plural. Elas vão se flexionar apenas no artigo. É o que vai acontecer em ônibus, fênix, xerox. O que vai acontecer na palavra xerox? A gente só vai saber se ela é... Vai ser assim, por exemplo, as xerox. As xerox. Então não vai colocar nem S, nem vai colocar ES, IES, não. Vai continuar do mesmo jeito, só colocando aqui o artigo. Substantivos compostos formam o plural de diversas maneiras. As duas palavras são levadas ao plural quando o substantivo for formado por um substantivo mais substantivo. Então, se for dois substantivos, a gente leva as duas para o plural, que é, por exemplo, carta-bilhete passa a ser cartas-bilhetes. Porco-espinho passa a ser porcos-espinhos. Então, se as duas palavras for um substantivo, as duas vão para o plural. Substantivo mais adjetivo. Lembrando que adjetivo é uma qualidade ou uma característica. Então, vai ser um substantivo mais um adjetivo. Por exemplo, amor, substantivo, que é um substantivo abstrato. E perfeito. Perfeito é uma característica do amor. Então, passa a ser amores perfeitos. Sabiá preto, sabiás pretos. As duas palavras entram no plural. Numeral mais substantivo. Se for um numeral primeiro e depois substantivo, as duas também entram no plural. Por exemplo, segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras. Porque a primeira palavra é um numeral e a segunda é um substantivo. Aí também tem exemplo, primeira dama. Então, as duas entram no plural. Só a segunda palavra do substantivo composto vai para o plural quando ele é formado por um verbo, que é uma ação, mais um substantivo. Exemplo, a gente tem bate-boca, bate, que é a ação de bater, e boca, que é um substantivo. Quebra-mar, quebra uma ação, e mar, substantivo, passa a ser bate-bocas e quebra-mares. Palavras repetidas. Tico-tico passa a ser tico-ticos, bate-bate passa a ser bate-bates, e quero-quero passa a ser quero-queros, certo? A gente finaliza a explicação. Vamos para a atividade. Primeira questão. Justifique o plural das palavras a seguir. Por exemplo, a gente tem a palavra vagão. A gente tem a palavra, por exemplo, deixa eu ver se não tá aqui. A gente tem a palavra coração. Qual é a terminação de coração? Coração terminou em atio.
Então, quando a gente vai passar para o plural, coração passa a ser corações. Então, a gente trocou o A, tio, O por O, tio, E, S. Então, como é que a gente vai justificar? Substantivo. E a gente tem que identificar com substantivo. Terminado em A, tio, O. Então, a justificativa é essa. Vocês vão dizer a terminação da palavra. Só isso. Então, a gente tem aí vagão, móveis, narizes, colheres e aventais, certo? Segunda questão. Complete as palavras abaixo, flexionando-as no plural. Lembre-se de que no singular todas terminam em ão. Então, vocês têm aí as palavras que todas elas vão terminar em ão. Por exemplo, a primeira é nação, depois feijão, depois tubarão. Todas elas vão ter essa terminação. Aí vocês vão colocar elas agora no plural. Por exemplo, nação no plural passa a ser... Aí vocês vão lá e escrevem no plural, não é no singular, tá certo? Então vocês vão fazer da letra A até a letra L e colocar essas palavras aí no plural. Terceira questão. Em qual grupo de palavras todas são invariáveis quanto à forma do plural? Todas elas não vão mudar quando passar para o plural, certo? Quarta questão. Complete as frases com o plural da palavra indicada entre parênteses. A gente tem aí. Susana frequentemente faz para visitar a família. E entre parênteses tem a palavra viagem. E vocês vão colocar a palavra viagem no plural e escreve aí no espacinho. E vocês vão fazer isso em todas elas. A gente tem. Na banca da esquina vende-se. Aí tem entre parênteses. Jornal, revista e gibi. Coloca essas palavras no plural e escreve nos espaços abaixo. Vocês vão fazer da letra A até a letra E. Quinta questão. Complete os quadros. Aí a gente tem aí singular e plural. A gente tem a palavra estação, painel, pintor, fácil e cartaz. Ela está no singular. Vocês vão passar elas para o plural. Aí escreve aí do lado. Já no quadradinho de baixo, vocês têm as palavras no plural e vão passar elas para o singular. Aí vocês vão ter as palavras mamões, botequins, bolinhas, tênis e primeiras damas, certo? Sexta questão. Quando for possível, escreva as palavras abaixo no singular. Então, vão ter palavrinhas aí que não vão ter plural, que estão no plural, mas ela não vai ter a variação. Elas só vão ser vistas já com S no final, que é aquelas que não mudam. Então, vocês vão colocar elas no singular. As palavras que pode se colocar no singular. Tem umas que não é necessário. Vão da letra A até a letra J. Sétima questão. Reescreva os ingredientes colocando as palavras destacadas no plural e os números por extensos. A gente tem aí, para fazer a receita, eu vou precisar de... Aí vocês vão colocar 5... Escreve 5 e coloca a palavra pão no plural. A gente depois tem 2, vai escrever por extenso a palavra 2. Aí colher passa a ser... E assim sucessivamente. Vocês vão terminar aí o que tem no quadrinho. Oitava questão. Escreva as palavras abaixo no plural, colocando-as na coluna certa. Observe a terminação. Então, a gente tem as palavras vagão, mão, cão, guardião, alemão, anão, órgão, órfão e capitão. Vocês vão colocar aí no plural essas palavras. Por exemplo, as que no plural passaram a ter a terminação ãos. Aí vocês vão escrever aí no quadradinho embaixo, na coluna. As que tiverem ães, coloca aí na coluna. E as que terminarem com ons, coloca na coluna. São 9 palavras, 3 para cada terminação, tá certo? Nona questão. Escreva 3 palavras cujo plural seja formado do mesmo modo que as palavras de cada espaço do quadro. Não se esqueça de que as palavras que você escrever no quadro devem estar no plural. Por exemplo, vamos lá. A palavra
Balão no plural passa a ser balões. Então, vocês vão procurar palavras que tenham a terminação com ons e vão escrever aí. Cadáver passa a ser cadáveres. Cadáveres. Terminação ES. Coloca aí as palavras com ES. E assim vocês vão olhando e vão colocando as palavrinhas que tem em cima destacadas no plural. Olha a terminação e copia e escreve palavras que tem essa terminação. Certo? Aqui a gente finaliza a nossa atividade de português. Qualquer dúvida é só chamar e a gente volta daqui a pouco.